Opa, dá pra mim. Muito bem, então vamos lá, gente. Bom dia. Hoje, terça, né? Gente, vocês receberam ontem no Clipe Escola um comunicado da orientadora Rosane para entrega da apostila 4, tá? Então, a entrega vai ser quinta-feira, depois de amanhã, da Eu já uma e recebi meia ela. até as 4h30. A Prof. Mayra vai estar lá na escola para entregar a apostila de vocês, tá? Eu já Apostila recebi a 4. minha. Eu já recebi A a minha. apostila 4, ela vai começar só no final de setembro. Hoje é dia 1º de setembro, né? Hoje a gente começa um mês novo. Mas a apostila 4, ela vai começar lá no dia 21 de setembro. Então, a gente tem tempo ainda para terminar a apostila 3, tá? A apostila 4 é a nossa última apostila. Então, quando a gente terminar a apostila 4, já vai ser lá no final do ano, tá? E quando a gente Melissa, tá dando termina. retorno do áudio da prof, no teu áudio. A prof está se ouvindo de volta. Isso. Então, quando a gente terminar a apostila 4, a gente vai começar ela final de setembro e a gente vai terminar ela lá finalzinho de novembro, começo de dezembro, quando acabam as aulas, tá? Junto com a apostila 4, a prof vai separar o escaninho de vocês, as caixas de vocês. Por quê? Porque às vezes vocês podem estar precisando desse material em casa para fazer uma atividade e aí vocês não têm. Se as aulas voltarem lá em outubro, vocês vão trazer o escaninho de volta. É só pegar a caixa e trazer ela de volta para a escola, tá? Se não voltar, a gente não sabe como que vai ficar e vocês já têm esse material em casa. Então, vai a apostila 4, vai o escaninho de vocês, o que vocês tiverem lá na escola, a prof devolve. Quem tiver livro da biblioteca em casa para devolver também pode trazer, porque a Martina voltou a trabalhar, aí vocês trazem de volta, tá? E a gente vai devolver também para alguns pais, aqueles que não deixaram o número da conta, o dinheiro da viagem de vocês. Lembra que a gente ia ter 2 viagens, né? A gente ia ter uma para Balneário no Aquário, que era o passeio cultural, e peraí que eu... Só um pouquinho. O que você está fazendo? O cachorro da prof estava comendo um negócio. E aí a gente ia para Floripa. Para Floripa a gente nem chegou a conversar, né? Porque era para ser agora, final do ano. E aí tem aquele dinheiro que vocês pagaram o passeio para Balneário, que era o aquário, o bondinho e tudo. Então, eu lembro que a dona Joyce mandou um recado para os pais. Quem tinha número da conta, eu acho, ali da Via Crédito, o Douglas já depositou, né? E quem não tinha, aí a prof vai separar, ficou lá na escola, né? Não ficou comigo. Então a gente vai separar o dinheiro na quinta-feira e vai devolver para vocês. Se vocês puderem vir junto com os pais para buscar o material, a prof vai ficar bem feliz. A gente sabe que não pode abraçar, não pode chegar muito perto, né? Mas aí vocês vêm de máscara, tudo certinho, só para a Eu gente quero ir, com poder se ver de certeza. novo, a gente faz uma fotinho, tá? Eu quero Até uma ir. fotinho para a gente guardar de lembrança que era do tempo da pandemia, tá? Aí na Daí, quinta-feira. imagina, daí eu colo assim, eu tenho um quadro assim onde eu consigo colar as coisas. E daí eu sempre olho, meu, a quarentena, Vocês credo. viveram, pensa que vocês com 9, 10 anos viveram uma Eu penso pandemia que parou o mundo como todo, que né? eu Daqui a previvo. pouquinho já vai estar nos livros de história e vocês já estão fazendo parte da história, né? Fazendo parte Pois é. de uma pandemia. Eu Então, fico na quinta de pensando, manhã a gente tem aula normal, tá? E aí, à tarde, a gente se vê lá na escola. Quem, por exemplo, o pai e a mãe, eu sei que vocês não vão sozinhos, o pai e a mãe trabalham e não consegue vir até lá na escola até as 4h30 para buscar, aí a prof vai deixar separadinho e depois pega com a Jane ou com a Janaína, tá? A prof deixa separadinho em cima da mesa com o nome de vocês, tudo certinho, e aí vocês... quem não conseguir pegar ali, vem buscar outro dia, tá? A apostila 4 a gente não vai começar logo. Vocês vão ver que, por exemplo, LP, ciências, a gente vai terminar antes, tá? Mas aí a prof vai usar essas aulas para terminar as outras apostilas. Porque a apostila 4 a gente é para começar só no dia 21 de setembro. Então tem bastante tempo ainda, tá? Para a gente acabar. Só que o terceiro trimestre acaba sexta-feira. Então, hoje,
A prof vai corrigir, eu já corrigi metade dos trabalhos de matemática, das expressões numéricas. Tinha correções de prova, coisa que vocês me mandaram. Eu vou terminar de corrigir, vou colocar a nota da qualitativa, e aí na sexta-feira, de meio-dia, a Jane vai fechar o unimestre, tá? Então, ali aí a prof não coloca mais nota do terceiro, não mexe mais nada. Aí depois a gente vai ter conselho de classe, só depois disso vai começar a última apostila, que é a apostila 4, tá? Então, vamos lá. Hoje, então, a gente vai fazer em História a correção da tarefa, que era a atividade 2 da 119, e o em casa na 120. Lembra que eu falei para vocês que tinha aquela parte na apostila do trabalhando com documentos, que era bastante páginas, né? Essa atividade, ela virou um trabalho que vocês vão fazer hoje, tá lá no Clipe Escola. O que é esse trabalho? A prof copiou o texto que está na apostila, só que se vocês olharem lá na apostila, ele tem, do Trabalhando com Documentos, ele tem várias perguntinhas, né? Quer ver? Se vocês olharem ali, vão lá na apostila, voltem na página 114. Tem lá o fonte 1, fonte 2, né, fonte 3. Tá vendo que ele tem um monte de perguntas? Por exemplo, a fonte 3 tem 7 perguntas, tá? O que a prof. Mayra fez? A prof. Mayra botou uma, no máximo 2 perguntas sobre cada texto, tá? São as mesmas perguntas, são os mesmos textos, tá? Só que ele virou o trabalho. Esse trabalho não é para o terceiro trimestre, tá? Para o segundo trimestre. Ele é para o terceiro trimestre já. Por quê, prof? Porque de história a gente já fechou tudo agora, tá? E a gente, semana que vem, se vocês viram, segunda-feira é feriado, 7 de setembro, a gente não vai desfilar, né? Dia 8 de setembro, como sobraram, vamos dizer assim, sobraram dias, dia 8 não tem aula. Vai ser como se fosse uma emenda de feriado. Então, a gente não tem aula segunda e nem terça. Terça é o dia da aula de história. Então, esse trabalho vocês vão entregar só na outra terça-feira, que é dia 13 de setembro. Deixa até a prof olhar aqui no calendário para ter certeza, tá? Ah, não, desculpa, a prof. Mayra falou besteira. Vocês vão mandar o trabalhinho hoje para a prof. Mayra, até o final do dia, só que ele vale nota para o terceiro trimestre, desculpa. A prof falou besteira. A gente pensou em deixar até o dia 12, mas aí a prof ficou com medo que vocês iam esquecer. E como não tem prova essa semana, então vocês vão fazer o trabalho e vão mandar para a prof por e-mail até hoje de noite, tá? Só que a nota dele é para o terceiro trimestre, é o primeiro trabalhinho do terceiro trimestre de história, tá bom? É só ler o texto, tem uma perguntinha sobre o texto. E aí vocês vão escrever, por exemplo, pergunta A sobre o que o texto fala. Vocês não vão achar a resposta dentro do texto, mas aí vocês vão fazer a interpretação. Ah, esse texto está falando sobre greves, esse texto está falando sobre como os patrões tratavam os empregados, tá? Aí vocês vão responder lá. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar corrigindo a tarefa. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar. Isso. Então, vamos lá, aqui. Estão vendo a atividade 2 aqui, que eu tinha até circulado, que era a tarefa, né? Muito bem. Aí, vocês tinham 2 desenhos aqui, né? Aqui, como se fosse um patrão fábrica, ou uma fábrica patrão, com os saquinhos que representam o dinheiro. Na outra figura, a gente tem trabalhadores com plaquinhas de greve já, e aqui é como se fosse um desenho só que foi rasgado no meio. Quer dizer que essa relação aqui, ela foi interrompida, tá? E aí vem a pergunta, que grupos estão representados nela, na figura? Que grupo está representado aqui? O patrão e os trabalhadores? Isso. Então, vamos botar assim, ó. De um lado, vamos colocar aqui, de um lado, os donos de fábricas, que são os patrões, tá? De um lado, os donos de fábricas. Do outro,
como vocês, então, colocaram, do outro lado, os operários. Do outro lado, os operários, tá? Quem colocou patrão, empregado, também, tranquilo. Então, de um lado, os donos de fábricas, e do outro, os operários. E aqui, como a gente vê, né, foi rasgada no meio essa figurinha, né? Beleza? Vai sair um pouco aqui da formatação, mas eu quero aumentar um pouquinho, isso. Como esses grupos foram retratados? Como é que a imagem mostrou esses dois grupos ali? O patrão é retratado como poderoso, cheio de dinheiro e etc. E os trabalhadores são retratados em greve. Isso, então vamos colocar assim. O dono da fábrica vamos colocar assim, ó, foi retratado. Como você falou, Isadora, opa, escrevi retratado de um jeito aqui, peraí que meu dedão foi em cima. Retratado. Isadora, repete. Como poderoso e cheio de dinheiro. Isso, como poderoso e cheio de dinheiro. Muito bem. Vamos colocar assim, aquele que manda, né? Se olhar na figura, olha a cara dele, né? Aquele que manda. Ele é o todo-poderoso, né? Então, ele foi retratado como poderoso e cheio de dinheiro, aquele que manda. E os operários, como é que eles foram retratados ali? Eu vi diferente da Isabela. O que você colocou? Eu vou falar dos operários, mas depois eu vou mostrar o que eu vi diferente. Os trabalhadores pequenos, bravos, exigindo greve, protestando contra seu chefe. Isso. Essa questão dos pequenos é bem interessante se a gente olhar, porque olha aqui, ó, o patrão, olha aqui, ó, o grandão, né? Olha o tamanho dos empregados, tá? Então, ali, os operários foram retratados. Vamos colocar aqui, como eu vou botar entre aspas, como menores. Menores nesse sentido, eles estão pequenininhos em questão de tamanho para mostrar que eles eram inferiores ao patrão, tá? Então, eles foram retratados como menores, como empregados que estavam, vamos colocar assim, que eles estavam descontentes. Estavam descontentes, por isso usam a placa de greve, né? Vou fazer de uma forma bem simples, tá? Então, os operários foram retratados como menores, como empregados que estavam descontentes, por isso eles usavam a plaquinha de greve, tá? Pode falar. Mas aí esse desenho também tá meio errado, os operários, né? Porque eles estão de chapéu e tudo, com roupa de proteção, estão com roupa tudo igual, uniforme, mas é só para representar eles mesmo. Isso. Ali, gente, quem colocou também, quem descreveu, os operários estão com faixa na mão, né? Estão com os braços erguidos, estão mostrando que estão descontentes, tá? Quem descreveu, o patrão, ele tá com cara de superior, de que é ele que manda. Quem colocou isso também tá certo, quem descreveu, tá? Eu coloquei com uma expressão malvada, levando sacos de dinheiro e tinha fumaça saindo de sua cabeça, porque eu achei estranho colocar como se fosse parecendo uma fábrica. Na verdade, ali ele representa a fábrica, né? Tipo, o patrão, por isso tem a chaminé ali na cabeça dele, que na verdade é como se o patrão e a fábrica fossem um só, né? Mais ou menos isso. E na 3, por que o ilustrador separa os dois grupos com a imagem do papel rasgado? Lembra que eu disse, ó, que aqui está separado no meio? Por que será que ele fez isso? Para representar que não estavam de acordo, e por isso separados. Isso, alguém fez diferente? Eu coloquei sim, pois o patrão e os trabalhadores não se davam bem, entre aspas. Isso. Então, ó, é a mesma coisa, só que eu vou escrever de formas diferentes, ó.
que ele fez isso para mostrar o conflito de interesses, para mostrar a divisão entre os donos de fábricas e os empregados. É como se cada um jogasse num time diferente, né? Então, para mostrar o conflito de interesses, a divisão entre os donos de fábricas e de empregados, tá? Isso que ele mostrou, que ele ilustrou dessa forma diferente. É bem isso, para mostrar, por isso eu já chamei a atenção de vocês bem no começo, né? Para mostrar que isso realmente foi dividido, não existia uma relação amigável entre eles, né? E aí, junto com essas 3 perguntinhas da atividade 2, vocês tinham as 3 perguntinhas do em casa. Prof, né? Tem gente pedindo para voltar na 2. Ah, tá, peraí. Deixa eu voltar aqui. Ei, pior que agora vai sair fora. Vai sair fora. Dono de fábrica, deixa eu ver, foi retratado como poderoso, cheio de dinheiro, aquele que manda. Os operários, retratados como menores, estavam descontentes, por isso usava a placa de greve, tá? Não mexeu, ainda bem. É isso aí. Vocês sempre me avisem, tá? Eu sei que às vezes alguém não tem o áudio, não tem a câmera ali, aí vocês me avisam. A Maria aí a gente vai pro... pediram como é um. A 1? Deixa eu voltar aqui. Isso. Aí dá para ver a 1 e a 2 na tela, né? Aqui, peraí, de um lado os donos de fábrica, do outro é os empregados aqui, tá? Deixa eu ver aqui se vai. Empregados. Pronto. Deu para completar. Do outro os empregados. Tranquilo? Posso ir adiante? A Anne pediu 3. Deixa eu passar para 3. Isso. Esperar todo mundo ter a correção certinho. Gente, o trabalho de história, a prof colocou até na próxima aula, certo, tá? Então, vocês podem mandar, assim que tiver pronto, vocês mandam, mas não pode esquecer que semana que vem não tem aula de história, mas pode mandar até semana que vem, tá? O prof só foi lá conferir, que a gente ficou na dúvida, achei que era para hoje, não, é até na próxima aula. Posso ir adiante? Aqui no Em Casa, o espaço, ele é bem restrito para a gente escrever, para a gente digitar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um pouquinho os outros espaços aqui em cima para a gente conseguir colocar, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Tipo, ó, número 1, vou fazer uma setinha. Isso, e vou puxar número 1 para cá. Para a gente colocar, porque ela é um pouquinho maior. Essa Como foi a seta funcionavam as primeiras organizações operárias no Brasil? Primeiro vamos pensar quem foram as primeiras organizações operárias. Organização operária eram os operários se organizando. O que vocês colocaram como resposta? Peraí, eu esqueci o nome. Sociedade de Socorro Mútuo? Isso, eu coloquei essa. Isso, essas eram as primeiras organizações, né? Então, como que funcionava? Então, vou botar de uma forma bem simples, tá? Posso falar como botei, prof? Pode. Cada empresa tinha suas regras. O patrão prometia, mas não fazia. Não é ali, Lucas. É lá sobre a Sociedade de Socorro Mútuo, tá? Então, os trabalhadores doavam dinheiro para um caixinha, com esse dinheiro, ajudavam quem estava
precisando, vamos colocar assim. Eles ajudavam quem estava precisando. E aí, eles também, vamos botar aqui, organizavam bailes, né, para arrecadar dinheiro, festas, até porque quem doava dinheiro ganhava um pouquinho mais, só que também não tinha dinheiro sobrando, né? Festas e outros eventos. Então, basicamente, isso daqui tem que aparecer na resposta de vocês. Que os trabalhadores doavam dinheiro para um caixinha, com esse dinheiro ajudavam quem estava precisando. Também organizavam bailes, festas e outros eventos. Essa é a resposta da número 1. Deixa eu ver aqui se a prof não esqueceu de nada. Não. Tranquilo. Eu vou tentar passar número 2 aqui para baixo. Sim. Deu para ver ali debaixo do em casa, 2 ali que eu botei? Na 2, ele diz assim, sei que vocês estão organizando ali, eu já vou indo para 2. Ele tem 2 perguntinhas. Qual foi a principal estratégia adotada pelos trabalhadores brasileiros lá no início do século XX para que os patrões atendessem às suas reivindicações? O que eles fizeram? Para o patrão atender às reivindicações, para os patrões pararem e escutarem eles, o que eles fizeram? Greve. A greve, muito bem. Então, essa ali, qual foi, então, a estratégia adotada, né? Então, vamos botar aqui, entraram em greve. Pronto, respondemos a primeira. Aí, a segunda diz, essa estratégia ainda é utilizada nos dias de hoje? Sim, ela é utilizada até hoje. Sim. Inclusive, agora o correio está de greve, né? Então. Ainda está, né? Ainda tá. Então, acho que ela é utilizada hoje, sim. Isso. E ela ainda é utilizada, sim, é utilizada até hoje. Opa. É utilizada até hoje. Isso. Então, eles entravam em greve, era o único jeito, porque a greve eles paravam de vez, né? E aí era o único jeito do patrão parar e ouvir eles, era todos eles parando de trabalhar, né? Então, e ela é usada até hoje, como a Melissa ali, como vocês colocaram, então os Correios estão em greve. Para estar esperando um pacote pelo correio vai demorar um monte. E aí, que direitos trabalhistas foram garantidos pela Constituição de 1934? Salário mínimo, férias anuais e descanso semanal. Isso. Então, vamos colocar aqui o salário mínimo, né? Ninguém podia ganhar menos do que o mínimo, né? O salário mínimo. Jornada de trabalho de 8 horas. Jornada de trabalho de 8 horas. Meu Deus, o dedo da prof hoje está acertando tudo que é tecla. O repouso semanal. Esse repouso, gente, semanal é o sábado e o domingo, às vezes só o domingo, né? Como tem hoje. O repouso semanal. As férias. Férias anuais remuneradas. A gente ganha pago, né, as férias. Férias anuais remuneradas. Indenização. Deixa eu botar aqui, indenização. Quando ganhava conta sem justa causa, tá? Indenização na dispensa sem justa causa. E veio aqui o reconhecimento dos sindicatos. E como a prof falou para vocês, agora cada setor, né, tem o seu sindicato que representa. Então, os direitos que foram garantidos foi o salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas, a repouso semanal, as férias anuais remuneradas, indenização na dispensa sem justa causa e o reconhecimento dos sindicatos.
sindicatos e associações aqui, associações. Opa. Pronto. Ah, caramba. Associações. Peraí, por que ele não vai? Como? Só espere um pouquinho que eu tô corrigindo. Foi, Alice? Sim. O acento aqui ele ficou errado, por que ele não foi certo? Agora ele foi, associações. Vou deixar aqui na tela para vocês corrigirem as 3, tá? A 1 está lá em cima do carro, a 2 está embaixo e a 3 está debaixo da pergunta. Para daí vocês conseguirem se organizar melhor. Vocês me avisem quando vocês terminarem. Eu acabei. Eu não. Acabou. Ô, prof, tem indenização? Que? O que seria indenização da dispensa sem justa causa? Por exemplo, assim, ó, hoje quando o patrão ele manda um funcionário embora, quando ele demite um funcionário, o funcionário demitido ele tem direito a uma indenização, porque ele, com justa causa, por exemplo, assim, eu bati em alguém no meu local de trabalho, eu faltei um monte de dias sem atestado, sem justificar, então o patrão ele pode me mandar embora por justa causa, tem motivo, né? Quando eu não fiz nada de grave e a gente é demitido porque, por exemplo, agora muitas pessoas foram demitidas, entrou na pandemia, né? Não tinha muito trabalho, as fábricas ficaram, enfim, sem serviço, algumas pessoas foram demitidas. Então, assim, o patrão não tinha um motivo sério para mandar ele embora, ele não bateu em ninguém, ele não faltou, ele não machucou, tá? Aí é sem justa causa. E aí, na verdade, a empresa paga uma indenização, é como se fosse uma multa por me mandar embora, tá? Isso é 40% do valor do salário. Então, se eu ganho R$1.000 de salário, de quanto que é a multa? De 40? Se é 40%. Pera, não. R$1.000. 400. 400. Então, se eu ganho R$1.000 por mês, o patrão vai me pagar R$400 de multa por eu ter sido dispensada sem justa causa, tá? Mais ou menos assim que funciona. Tipo como você tivesse que pagar para demitir. Isso. Só que aí, como o funcionário ele não fez nada de grave para ser mandado embora, por isso tem essa indenização. Agora, por exemplo, na lei diz assim, ó, se você agredir um colega de trabalho, por exemplo, sei lá, eu vou bater no meu colega de trabalho, saiu sangue do meu colega de trabalho, eu posso ganhar a conta por justa causa, sim, porque eu não posso fazer isso. A pessoa faltou por um monte de dias, não avisou na empresa, não tem atestado, não tem nada. O patrão pode te mandar embora? Pode. Ele vai pegar e vai dizer lá para o sindicato que a Isadora faltou, não justificou e ele não quer mais a Isadora trabalhando lá. Então, tem motivos sérios para mandar embora. Aí, essa multa ele não paga, tá? Mas quando é demissão, porque... sem, né, motivo grave, porque está com pouco serviço, porque às vezes o funcionário não se adaptou àquela função, aí tem a multa, né? A gente chama multa de rescisão, tá? Mas senão não tem. Na lei diz quais são os motivos para você ganhar a conta com justa causa, que aí é quando você não ganha a indenização. Lá na lei tem vamos dizer assim, que tem uma lista de coisas que a gente não pode fazer no trabalho, senão a gente ganha a conta por justa causa, tá? Fechou, gente? Muito bem. Semana que vem, na terça, a gente não tem aula, e aí no outro a gente vai ver o trabalho infantil. Isso aqui é bem sério, tá? A gente vai ver que, falando de mundo, mas falando de Brasil, a gente ainda tem muitas crianças nessa situação.
E aí deixar já bem claro que trabalho infantil não é arrumar a cama, não é organizar o seu quarto, lavar ou secar uma louça para a mamãe. Trabalho infantil é como esse menino, ele está trabalhando na roça, em vez de estar estudando, ele está trabalhando para ganhar um dinheiro no final do dia, no final do mês, tá? Isso é trabalho infantil. E isso aqui acontece bastante em zonas rurais, tá? Não é quando eu vou lá ajudar minha mãe e meu pai a fazer uma horta, a colher um milho, quando eu tô lá praticamente por diversão. Aqui é na troca de dinheiro, tá? Por um patrão, tá? O patrão, eu tenho um chefe já nessa idade, esse chefe está me pagando um salário para trabalhar. Então, a gente vai ver a questão do trabalho infantil, que começou lá desde a época dos escravos, e aí a gente vai depois para o último capítulo, esse capítulo a prof vai adaptar um pouquinho, No último capítulo, a gente vai falar sobre, aqui, ó, quando não se pode lutar por direitos, tá? A gente vai falar um pouquinho, aqui vocês estão vendo as greves, as manifestações, né? Então, a gente vai ver um pouquinho aqui nesse período da ditadura, quando a gente não podia ler qualquer livro, quando a gente não podia ler qualquer revista, né? Quando os livros que entravam na escola eram monitorados pelo governo, tá? Então, isso tudo a gente vai ver nesses capítulos da história. Então, a tarefa de história de vocês hoje é fazer o trabalho que está lá no Clipe Escola. Mas vocês têm até semana que vem para fazer o trabalho, tá? Para mandar para vocês. Mas essa matéria de trabalho infantil é da 121 até a 144? Não. O trabalho do Clipe Escola não é nada sobre o trabalho infantil. É antes, é desse capítulo que a gente estava vendo agora. Que vai ter um texto e tem perguntas sobre o texto. É interpretação de texto, tá? Quem não conseguir imprimir, não precisa copiar o texto. Pega a folha de bloco, escreve trabalho de história, coloca lá, número 1, coloca só as respostas na folha de bloco, bate a foto e manda para a prof por e-mail, tá? Mas só uma coisa, o capítulo, mas agora eu não estou falando do trabalho, mas esse capítulo ali do trabalho infantil é da 121 até a 144? Ele é um pouquinho mais extenso. Por quê? Tu achou ele grande? Não, é que eu vi, assim, é porque, tipo... Não, a prof botou os dois juntos, que são os dois últimos que a gente vai ver. Ah, tá, agora entendi. Não é tudo. Fechou, gente? Aí tem o trabalhinho, então, para vocês fazerem para a semana que vem. Agora, eu quero que vocês abram lá na página 270 de matemática. Eu vou abrir aqui na 270 também, na minha apostila. Áreas e perímetros. Chegaram lá? Muito bem. Gente, se vocês observarem na apostila, a prof. Mayra pulou um capítulo, certo? Por que eu pulei um capítulo? Porque, como as aulas são online, a gente tem uma sequência, vamos dizer assim, um rendimento diferente do que quando a gente está lá na escola. Aquele capítulo sobre as figuras do triângulo, ele é importante? Sim, ele é importante. Mas os assuntos que a gente ainda precisa ver em matemática são mais importantes. Como área e perímetro, a gente ainda vai ver números primos, resolver situações pelo processo curto, que a gente aprendeu o longo, agora é o curto, tá? Então, a gente, se der tempo, a gente volta nesse capítulo, porque vai passar primeiro o que é mais importante. Então, lá na 270, hoje eu vou fazer uma introdução sobre área e perímetro, tá? E aí, na próxima aula, que vai ser na quinta, aí a gente vai ver o que realmente é a área, o que realmente é o perímetro. Como que eu sei que tem que calcular um, como que eu sei que tem que calcular o outro,
tá? Eu nem sei o que é uma área e um perímetro. Como é que eu vou saber como calcular Mas um e como calma, calcular primeiro a o gente outro? vai chegar no que é área e perímetro, para depois saber como que eu calculo a área e o perímetro. Então, primeiro a gente vai fazer o passo a passo, tá? Então, vamos lá. Lá na página 270, dei uma olhadinha aqui. Eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque é um capítulo novo que está começando por aqui, tá? Então, área e perímetro. Agora a gente vai aprender novas unidades de medida. Vocês já aprenderam o metro, o centímetro, a gente já trabalhou com a régua, a questão do milímetro, né? O quilômetro, e agora então vai entrar área e perímetro. Muito bem. Aqui tem um menino de bicicleta que diz assim: já andei 4.500 metros, né? 4.500 metros, se eu transformar isso aqui em quilômetro, dá quanto? 4,5 km. Isso, 4,5 km, né? Então, 4.500 metros é a mesma coisa do que 4,5 quilômetros. Muito bem. O pacotinho do café diz que tem 575 gramas. Gramas também é uma unidade de medida que a gente já aprendeu. Muito bem. O suco tem 750 ml. A gente já aprendeu o ml, já aprendeu o litro, né? E aqui, o termômetro lá da cidade está marcando 34 graus Celsius. Nós aqui no Brasil trabalhamos com graus Celsius. Quando vocês estudarem lá em física, um pouquinho para frente, vocês vão ver que existem outras leituras de graus, principalmente o Fahrenheit, que é um F atrás, tá? Kelvin. Graus Kelvin também, isso. Então, nós vamos sempre usar com C. Graus, que é só a bolinha, né? Celsius. Essa cidade Muito é bem. quente. Então, aqui eu Parece que tenho no várias Brasil- unidades de medida. Ó, eu tenho metro, eu tenho grama, tenho ml, eu tenho graus, tá? Eu posso transformar aqui em quilômetros em centímetros, posso transformar em quilos, posso transformar em litros. Tudo é medida, é unidade de medida. Muito bem. Nos textos que a gente vai ver agora, tem uma unidade de medida com a qual a gente ainda não trabalhou. Então, vamos lá. Quem gostaria de fazer a leitura aqui do primeiro item sobre desmatamento? Eu. Diga aí, vai lá. O Brasil tem cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados de vegetação nativa remanescente, mas perde anualmente milhares de quilômetros quadrados de vegetação com o corte de árvores e as queimadas. Somente no bioma Amazônia, estima-se até 2010 tenham sido derrubados em torno de 740 mil quilômetros quadrados, cerca de 18% da mata original. Em 2014, porém, o total desmatado foi de 4.848 km², menos 17% que no período anterior, ou seja, houve uma pequena queda no desmatamento. Muito bem. Lembrando que bioma é o conjunto dos seres vivos, de plantas e animais de uma região, né? Então, a gente já estudou, por exemplo, floresta amazônica é um bioma, o cerrado, a gente já estudou isso aqui em geografia. Muito bem. Quem pode fazer a leitura do textinho 2 sobre mata de araucária? Que a gente também já viu, quando estudou a região sul. Quem pode ler? Pode. O Brasil tem cerca de 5 milhões de quilômetros de vegetação nativa remanescente, mas perde anualmente milhares de quilômetros quadrados de vegetação. O de baixo, Bruno, o de baixo. Na mata de araucária. Tá. A mata de araucária, pinheiral. Vegetação típica de clima subtropical, a mata de araucária é associada à Mata Atlântica, originalmente encontrada em abundância nas regiões sul e sudeste. Ocupava cerca de 156 mil quilômetros, mas seu desmatamento começou no século XIX. E, em 2013, restavam apenas 23.400 quilômetros, aproximadamente, segundo pesquisa da SOS Mata Atlântica. Muito bem, obrigada, Bruno.
Então, ó, a mata de araucária, como ele destacou aqui, então é do clima subtropical, por isso nós estudamos ela na região sul, tá? Principalmente na região sul, onde tem temperaturas ali em torno dos 20 graus, mais ou menos, e que também pode chegar a 0 ou até dar neve, como deu ali, tá? Dentro desses dois textos aqui, que a Isadora e que o Bruno fizeram a leitura, qual é a unidade de medida que apareceu aqui? Qual foi a unidade de medida que apareceu? Quilômetro quadrado. Você sabe que aquele 2 aqui pequenininho em cima, né, significa quadrado. Então, quilômetro quadrado, metro quadrado, né? A gente já viu isso. Muito bem. O quilômetro quadrado, eu já conheço gente, quilômetro metro quadrado. Eu já conheço quilômetro quadrado. É? Um metro quadrado, a gente vai usar, por exemplo, para medir a nossa casa. Quantos metros quadrados tem a nossa casa? Tá. Quantos metros quadrados tem a nossa escola, a nossa sala de aula? Muito bem. Né? A garagem da minha casa, o banheiro, enfim, metro quadrado. Quilômetro quadrado a gente usa quando são grandes extensões, principalmente de território, tá? Então, a gente usa o quilômetro quadrado, é a unidade de medida para grandes extensões. Então, aqui, se a gente pensar, gente, olha só, 740 mil quilômetros quadrados. 740 quilômetros já é grande. 740 mil quilômetros é grande. Agora, 1.000 quilômetros quadrados é gigantesco, tá? Então, a gente sempre tem que pensar isso. 740 quilômetros é longe, tá? 740 mil quilômetros é longe pra caramba. Agora, pensa medir uma área de 740 mil quilômetros quadrados, tá? Então, é bem grande, tá? Por isso ele é usado por grandes extensões. Mas, por exemplo, 1 quilômetro quadrado equivale a quantos quilômetros realmente? Por exemplo, sei lá, uma arroba é 15 quilos, e daí o quilômetro quadrado a gente nunca vai medir a roupa por quilômetro quadrado, tá? Então, a gente tem que ver. Por exemplo, a questão da roupa, a gente vai medir centímetros. Como é que a gente sabe o tamanho da calça que a gente usa? Eu uso calça tamanho 36. O que significa esse 36? São 36 centímetros ao redor da cintura. Eu estou trabalhando em centímetro, tá? Quando eu trabalho o metro, por exemplo, da minha casa até na padaria dá 200 metros. São unidades pequenas, centímetro, metro. O quilômetro, ele já é uma unidade de medida maior, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, eu preciso de 1.000 pedaços de 1 metro dentro de 1 quilômetro. Agora, quilômetro quadrado, geralmente é medido por extensão de área. Então, imagina que a pessoa, eu tenho lá um sítio. Eu vou dizer que o meu sítio tem 10.000 metros quadrados. Já vai ser grande. Agora, pensa se eu tiver um sítio, já é uma fazenda, com 10.000 quilômetros quadrados. É gigantesco. Tá? O quilômetro quadrado, a gente não vai usar para fazer medida pequena. A gente vai medir o tamanho de uma área de floresta, a gente vai usar o quilômetro quadrado para medir o tamanho de uma cidade, por exemplo, Timbó, Pomerode, é medido por quilômetros quadrados. Quantos quilômetros quadrados tem na nossa cidade? Então, são sempre medidas bem grandes, tá? Então, a gente sempre vai usar para medida grande. Para começar a entender sobre metro quadrado, sobre quilômetro quadrado, porque os alunos que talvez a Melissa lá na outra escola, né, não teve, ou até os que vieram esse ano, os outros, a apostila vem trabalhando desde sempre, né? Você já tem uma construção. O centímetro, o metro, né? O metro quadrado, o centímetro quadrado, o quilômetro, e agora a gente chega no quilômetro quadrado. Mas a gente também já trabalhou a grama, o mililitro, o litro, o quilo, né? Isso tudo são unidades que já foram trabalhadas. A apostila, ela vai trazer primeiro a área e o perímetro de uma forma bem simples. Que nem a Melissa falou, eu não sei nem o que é a área e perímetro, como é que eu vou calcular? Então, primeiro a gente vai fazer uma introdução na apostila,
Para primeiro ter uma ideia, e depois a gente vai ver o que é área e o que é perímetro e como que eu faço essa conta, tá? Depois a gente vai ver como que faz isso. Então, agora eu preciso que você preste bastante atenção, a gente vai fazer as atividades de introdução na apostila, tá? Então, olha aqui, a primeira atividade, tá? Ele diz assim, para começar, vamos resolver algumas situações que envolvem esse tipo de medida, que se chama área. E ela é utilizada sempre que queremos medir uma superfície. Então, aqui já tem uma coisa para vocês, circularem. Ó. Quando eu quero medir uma superfície, eu vou usar a medida de área. Eu posso, prof, medir a mesa da minha casa, a área da mesa? Pode. É uma medida de uma superfície. Eu posso saber a área do meu guarda-roupa, da minha cama? Claro que pode. Assim como vocês também podem saber a área da casa de vocês, tá? Então, a área é sempre usada quando a gente quer medir uma superfície. Muito bem. Aí ele diz que a gente pode usar a unidade de medida. Eu posso usar o centímetro, eu posso usar o metro, posso usar o quilômetro, tá? Então, quando eu quero medir alguma coisa, eu estou medindo área. Tá? Essa área, então, centímetro, milímetro, metro ou quilômetro também. Claro que aí o quilômetro é quando for uma área bem maior. Mas vamos começar. Primeiro, vocês tinham que recortar os anexos 2 e 3, certo? O anexo 2 é de que cor, quinto ano? Vocês recortaram retângulos amarelos, rosas e verdes, certo? Sim. O 2 é o rosa e o amarelo, e o 3 é o negócio verde. Isso, então tá. Agora eu quero que vocês separem montinhos com amarelo, com rosa e com verde. Deixa separado na frente de vocês. Pega os anexos rosa, bota tudo junto. Pega o amarelo, coloca tudo junto. E o verde, coloca tudo junto. Já fiz. Amarelo, rosa e verde, né? Não toma. Eu botei cada cor. Deixa eu também abrir aqui na minha para não fazer besteira. Isso. Primeiro, antes de mais nada, agora isso, vocês têm ali o rosa, o verde e o amarelo. Primeiro, agora a gente vai fazer uma comparação entre eles. Vocês separaram eles ali, rosa, verde e amarelo. Muito bem. Deem uma olhadinha primeiro para eles. Olhem para os retângulos. Primeiro, só o amarelo, o rosa e o verde, tá? Quem recortou a mais. Isso, amarelo, rosa e verde. Muito bem. Agora, vamos fazer uma comparação. Quantos retângulos amarelos cabem dentro do rosa? Tenta colocar o amarelo dentro do rosa. Cabem 2. 2. Cabem 2. 2? 2. Então, lá na apostila, na atividade 1, a letra A está pedindo. Quantos retângulos amarelos cabem no retângulo rosa? Coloca lá número 2. Pronto, vamos começar a comparar. 2. Agora vocês vão botar o rosa em cima do verde. Quantos rosas vão caber no verde? 2. 2 também? Muito bem, anota lá. 2. Agora vocês vão pegar o amarelo e colocar o amarelo no verde. Quantos amarelos vocês vão conseguir colocar em cima do verde? 4. 4. Então anota lá. Só você pensar, se aqui cabem 2, precisa de 2 para cobrir aqui. Tipo, eu nem botei, já dava pra saber. Eu nem botei também, porque já dá. Se você precisar de 2, que nem ela falou, você precisa de 2. E para ter esses 2, você precisa de 2 para cada um. Então, O bom é que vocês já estão usando a lógica. Se eu preciso de 2 para esse, eu vou precisar de 4 para o outro. Isso daí, já começaram bem. Então, a letra A, cabem. Quantos amarelos cabem no rosa? 2. Quantos rosas cabem no verde? 2. E quantos amarelos cabem no verde? 4. Agora, com esses mesmos retângulos que vocês recortaram,
com o verde, com o amarelo e com o rosa, vocês vão ver, no final da página 272, vai ter um quadrado, um retângulo. Vocês vão cobrir a figura com os retângulos amarelos. O retângulo amarelo vai ser a nossa unidade de medida. Coloca o amarelo dentro daquele retângulo, tem que caber. Tá. Tem que caber todos. Tá. Quantos amarelos, quantas fichinhas, quantos anexos amarelos vocês usaram para encher aquele retângulo ali? Vão botando, tem gente botando ainda, legal. Tá vendo? Legal. 8. 8? 8. Muito bem. Todo mundo colocou 8 no retângulo? Eu não usei os amarelos, eu usei os rosas e daí depois eu coloquei como tem que ser amarelo. o amarelo agora, Melissa. No primeiro retângulo tem que ser o amarelo. O amarelo é a nossa unidade de medida agora. Coloca os amarelos dentro daquele retângulo que está na página 272. Tá, peraí, cadê minha Tem cola? 2 Melissas, uma do lado da outra. Não cola nada ainda, só coloquem o amarelo ali para recitar. Quantos amarelos vocês usaram? 8, todos, no caso. 8. 8 eram todos? Aham. Sim. Agora vocês podem passar cola. Uma dica, quem não tem cola, quem tá com cola líquida ou bastão, passa no retângulo todo e já vai colando. E quem tem cola líquida, ninguém espalha tudo e coloca em cima, que vai mais rápido. Dá mais rápido botar no retângulo, né, prof? Bem coladinho, né, gente? Colagem de 5º ano. Tá certo? Ontem eu fui abrir essa cola para fazer uma atividade, o fedor que ela tava. Mas eu não a prof foi tentar colar, olha aqui, ela tá até seca, ela secou. Por falta de uso, acabou secando. Eu acho que eu vou demorar um pouco para colar, porque eu tive que pegar minha cola lá no quarto da minha irmã. Então, espalha com o dedo, gente. Por isso que ninguém espalha com o dedo e vai botando os quadradinhos, os retângulos amarelos em cima. Eu que tenho cola bastante é mais complicado, mas já acabei. Eu vou olhar de novo no retângulo grande. Porque a prof disse que é bem mais fácil para botar cola no retângulo, daí... Eu vi que a maioria de vocês tem cola líquida, então coloca uns pinguinhos, espalha com o dedo. Aqui dá uma borradinha. Eu tenho que fazer, vai ser mais fácil. Cola bastão, é bem melhor. Eu acho que cola líquida. Não, cola em fita é bem melhor do que cola bastão e cola líquida. Cola em fita? Nunca ouvi falar disso. Eu tenho. Era tipo uma fita corretiva, só que ela acabou ano passado já. Tem uma aula de inglês às 8h45. 9h45. Às 9. Aham. Mas não vai longe. O professor sabe da aula de inglês, tranquilo. Tá. Peraí. Quadrado não cabe um bom direitinho, vai sobrar um cantinho. O Bruno travado ali. Pronto, consigo. Mas mal, bota ali. O Bruno Beleza. parado. Eu fiz igual a prof falou. Eu quero que vocês olhem para a tela do computador agora. Ó, aonde que vocês colaram o amarelo? Aqui. Tá? Então, ó, aqui a resposta é 2, aqui a resposta é 2, aqui a resposta era 4. Aqui vocês colaram o amarelo e aqui embaixo era 8 a resposta. Fechou? Muito bem. Agora, a gente vai para o outro quadradinho aqui, ó, da 273. Cubra a mesma superfície usando os retângulos rosa como unidade de medida. Então, aqui vocês vão colar o rosa. Primeiro, a prof. Mari aconselha primeiro vocês a colocarem para ver a posição dos retângulos. Aí depois vocês colaram e aí ficou, tem que ser tudo no mesmo ladinho, né? Não pode ser um para lá, um para cá. Prof, já dá para saber, é só ir dividido por 2, cada resposta. Isso aí. Aí eu quero que vocês entendam, enquanto vocês colam, que esses anexos, antes o amarelo e agora o rosa, é a nossa unidade de medida. Tá? Então, eles são a nossa unidade de medida. E a gente está usando essa unidade de medida para colocar dentro do nosso espaço. É isso que a gente faz quando a gente calcula a área.
Na área a gente tem um espaço total, e agora a gente está usando unidades de medida para cobrir o nosso espaço. No caso, vocês estão usando os retângulozinhos amarelo, rosa, para cobrir o espaço. Tá? Todos bem juntinhos, ainda sobra espaço. Pode colar na perfil. Pode colar. Aqui no amarelo, sobre Realmente colou essa desgraça. Nossa, Cola em primeiro o rosa. se tu falar assim mal dela, daí nunca mais fala cola. A cola fica chateada, Melissa. Elas têm sentimentos. A cola Tá bom ainda, hein? Ela te ajudou em Não, tanto. essa aqui tá fedendo, mas tá funcionando bem, então... Não fala. Não chama a cola de fedida, Lucas, porque ela também vai ficar sentida. A cola te ajudou em tantos momentos e você vai dar uma agradecida pra cola. Vou cheirar. Ai, que saudade Mas- de vocês da sala. Quantos rosas vocês usaram para cobrir isso aí tudo? 4. Nenhum, porque eu ainda não figurei. Então, embaixo do retângulo, ele está perguntando: quantos retângulos rosa foram utilizados para cobrir essa mesma superfície? 4. Nenhum, porque O não tamanho do retângulo é o mesmo. Só que um a gente usou 8. O outro a gente usou 4. E agora vocês vão usar o verde no último quadrado. Agora é mais óbvio, né? A quantidade. Quantos verdes vão usar? 2. 2. Fazendo metade. Gente, olha o que vocês precisam entender. O amarelo era a nossa unidade menorzinha, não era? Então, eu usei mais peças amarelas para cobrir o mesmo retângulo. O rosa era, digamos, as peças do meio. Eu usei metade para cobrir. E o verde são as minhas peças maiores. São as minhas unidades maiores de medida. Então, o verde, vou precisar de menos peça para cobrir o mesmo espaço. Tranquilo? Todo mundo colou? Putz, calma, não coloquei. Essa aqui ainda. Agora eu achei cola. Eu não tenho todo que minha cola vai sair hoje, não. Tá, colei meio todo, calma. Que bonito ver todo mundo colando, todo mundo trabalhando. Hoje já tá colado. Aqui, ó. Já colou, Cauã? Isso, olha ali, o Cauã mostrou. Parabéns, é isso aí. Sempre bem coladinho também, né, gente? Então, agora eu tirei esses aqui que tava malezinho. Lembra que quando a gente cola de qualquer jeito, a apostila fica feia, não fica legal, né? Ontem eu fui abrir a cola, né, só pra colar, né, uma atividade lá pra fazer. Nossa, senti aquele cheiro de longe. Prefiro cheirar no Faz chulé. parte. Acho que ele é bem melhor. Todo mundo conseguiu colar as 8 peças amarelas, as 4 peças rosas e as 2 peças verdes? Eu tô no amarelo. Muito bem. O amarelo Cola, tá? Aí pode me esperar. Legal. e o verde, o quilômetro. Isso. Gente, agora virem a página e vão para 274. Essa página é a tarefa de vocês. Tem que recortar alguma coisa? Vocês vão se basear nas atividade 1 e 2 que vocês fizeram para responder a 3 e a 4, tá? Essa é a tarefa de vocês. Então, por exemplo, olha lá. Isso, 274. Então, olha só, eu vou explicar. Observe as 3 figuras que você colou os retângulos coloridos, que foi a atividade que a gente fez agora. Vocês vão preencher o quadro com o número de retângulos e vão responder a B e a C. Na 4, ele vai dar a figurinha A, B e um retângulo. E ele vai fazer as perguntas.
Então, eu quero que vocês analisem as figurinhas A, B, o retângulo, e vão respondendo as 5 perguntinhas que ele colocou ali. É tudo de interpretação, como nessa atividade que a gente acabou de fazer, tá? E aí, na quinta-feira, aí a gente vai ver certinho a área e o perímetro. E se tudo der certo, na quinta de tarde, quando vocês vierem buscar o material de vocês, a prof vai entregar um materialzinho que vai ser uma prática de matemática, tá? Quando vocês vierem pegar, se tudo der certo. Quem não conseguir pegar, depois a prof explica na aula online o que vocês vão fazer, tá? Tarefa, então, de vocês para hoje. Isso, aí a Isadora tinha recortado outro anexo, já deixa guardadinho, tá? A tarefa de hoje, fazer a 274 de matemática, fazer o trabalhinho de história, e de LP, vocês vão fazer a leitura da página, deixa eu só procurar aqui para não falar besteira, da página 70 até a 73. Vocês vão ler sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona, vocês já tiveram, tá? E vão fazer os exercícios que tem ali. Na quinta-feira, na aula online, a prof vai fazer uma revisão de LP com tudo isso de novo, tá bom? Para daí a gente rever oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá bom? A prof não vai se estender, porque eu sei que vocês têm aula com a prof Silvana, a maioria não toma café, né? Aí você sai também, dá uma espairecida, faz um xixi, e aí a gente se vê amanhã de novo, tá? A tarefinha, gente, vocês, a página tá tudo no Clipe Escola, o trabalho tá no Clipe Escola. Quem não conseguir imprimir o trabalho, faz a resposta na folha de bloco. Lê o texto lá no Clipe Escola e põe a resposta na folha de bloco, bate a foto e quando tiver pronto, manda para a Prof. Mayra lá no e-mail, tá bom? Deu para entender? Beleza? Eu fico bem feliz, que bonitinho ver vocês trabalhando hoje, ver vocês colando. Ah, não. Legal. Não, Legal. vai cair a ligação de novo, eu sei disso. Até amanhã, gente. Tchau. 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 Amanhã tchau.